Então vamos lá. Leandro, Oi. você ouviu falar se as aulas vão voltar? Que Ingrid postou um arquivo ontem da Tribuna do Norte, né? Que talvez dia 2 de setembro comece as aulas. Ouviu falar sobre isso? Cara, a reunião era hoje, né? Tinha uma reunião hoje para justamente discutir essa volta, né? Só que o que está acontecendo? Querem voltar tudo de uma vez, e eu acho que não tem como voltar tudo de uma vez. Eu acho que só tem como voltar essa parte que envolve mais o adulto, né? Em tese tem uma responsabilidade maior. Você não tem como controlar uma criança. Aí eu tô vendo, estão vendo ainda e se volta, porque, meu irmão, quem é concursado não quer trabalhar, não, entendeu? Aí essa turminha aí de UERN, o FRN, o FES, os caras não querem trabalhar, não. Aí, como estão obrigando a eles a trabalhar em casa a partir de agora, aí talvez eu creio que existe uma chance maior da gente voltar, né? Esperar aí as reuniões da vida para ver o que que dá. Eu acho que não demora muito, não. Esperar aí para ver. Difícil. Mas não saiu nada, não existe nada de fato ainda nem previsto, não, né? Até porque não voltou em nenhum lugar ainda, né? Então, acho difícil começar por aqui. Tem que ficar em geral, digamos assim. Ó, pessoal, em relação a essas variações de ordem legal, qual é a ressalva que eu faço a vocês? Qual é a preocupação que eu quero que vocês tenham? Todo país possui suas leis, né, direitos e deveres e afins, né? Existe sua constituição, como a gente chama, tá? Óbvio que tem coisas que vão ser em comum para todo e qualquer país, né? Alguns crimes, o que é certo e o que é errado não é muito difícil de se definir. Porém, existe sempre especificações na lei de cada país, tá? Quando vocês vierem a se envolver em qualquer situação de compra e venda, de importação e exportação, é imprescindível que vocês conheçam as leis associadas ou que estejam vinculadas àqueles produtos, né? Por exemplo, dá um exemplo grosseiro, mas que a gente vê como uma forma de exemplificar a lei e suas divergências em cada país. Na Holanda, vamos dar o exemplo da Holanda, né? É a maior representatividade do mundo, digamos assim. Na Holanda em si, existe uma comercialização totalmente legalizada da maconha, né, da cannabis sativa. Existe lá tudo devidamente regularizado. Então, imagine que por desventura ou por ausência de conhecimento da lei, né, o holandês resolve exportar para o Brasil. Quando chegou aqui no aeroporto, é cadeia, né, até umas horas, né, como a gente já sabe. Seria você preso por importação ilegal, seria o cara lá que seria indiciado por exportação também de ilegal, né, de determinado produto. Então, assim, eu estou usando esse exemplo para que vocês entendam que as legislações de cada país aplicam-se exclusivamente para aquele país. Porém, quando se trata de um contrato de compra e venda em ambos os indivíduos estarão sendo responsabilizados, tá? Ah, eu vendi, mas vendi sem saber. Não existe. Ah, eu comprei sem saber. Não existe. É de sua responsabilidade o conhecimento sobre qualquer fator legal relacionado àquele produto que esteja sendo comercializado, tá? Eu estou usando esse exemplo porque é um exemplo mais grosseiro, mas existem diversos e diversos outros exemplos de produtos que não são, né, na verdade, permitidos na entrada de em determinado país, tá? Não é difícil de se encontrar histórias, né, relatos em que produtos que são permitidos em um país não sejam permitidos em um outro país, né? Existem alguns países da Europa que eles simplesmente condenam, não aceitam, em hipótese nenhuma, a exportação, eles importarem, no caso, né, algumas frutas do nosso país devido a gente ser conhecido pelo excessivo uso de agrotóxicos, né, por exemplo. Então,
alguns países criaram leis que proíbem a exportação de itens que tenha X percentual, ou, por exemplo, tantos, não sei se é miligrama, mililitro, não sei como é que se aplica, né? Mas que tenha determinada substância na composição de tal produto, né? No caso aí que não é permitido a compra de produtos que possua X agrotóxico, né? Então, isso é passivo de multa, é passivo de sanções, de penas, de prisão, e por aí vai, né? Vai depender, óbvio, de como cada país tem a sua legislação, tá? Deu para entender mais ou menos a ideia da importância de conhecer a lei que está associada ao produto dos países, não dá, pessoal? Assim, né? Tranquilo? É bem simples, assim, é porque, na verdade, a ideia não vamos aprofundar, né? Porque seria uma loucura a gente sair aprofundando, comparando a lei do nosso país com diversos países. A ideia é só a ressalva, né? Isso aqui é mais uma ressalva, para que vocês compreendam a existência dessas diferenças, né? Nas legislações, né? Dos países aí, mundo afora, tá? A importância, né, Leandro, do planejamento para quem quer abrir uma empresa e quer exportar, né? Cara, Planejamento e saber a lei dos outros países que vai ser exportado, né? sim, hoje em dia, uma das grandes armadilhas, eu vou usar essa expressão, uma das grandes armadilhas da exportação é justamente achar que porque fulano está fazendo, eu posso fazer também, né? Muitas vezes não é de conhecimento do indivíduo o custo real que está envolvido todo o processo da exportação, né? Muitas vezes você acha que está vendendo bem, mas não é tão bem assim, né? Você não tem noção de câmbio, você não tem noção de taxa cambial, você não tem noção do impacto de moeda. Então, é uma armadilha que requer um conhecimento ímpar. E se você procurar, que é muito comum, né? Se você procurar uma empresa que seja uma espécie de como é que a gente fala? Consultora, representante, né? A gente é acostumado a chamar de representante esse tipo de situação. Um representante comercial, você vai dizer, eu vou deixar de ganhar para pagar esse cara, né? Aí é onde vem aquele momento de loucura. Você se recusa a ter um custo que vai garantir uma estabilidade no processo de exportação, de importação, e finda se envolvendo, né, diretamente, e se você não tem um conhecimento prévio, é aquela história, você aprende apanhando, né? E aprender apanhando geralmente é caro pra caramba. Então é muito perigoso, né? É uma situação que envolve aí, sinceramente, um perigo de quebrar, né? Facilmente, se você se envolver numa situação muito forte. Aqui ele vai falar alguma situação que a gente encontra no fator de globalização, né? Ó, só alguns exemplos aqui, nem precisa se prender muito, mas ele vai botar aqui. Vamos dar uma lida rápida. Nosso sonho é um mundo onde não existe miséria, né? Está escrito na porta de entrada da sede do Banco Mundial, no Rua Washington. Foi o que chamou a atenção do economista ao chegar lá para assumir o cargo de economista-chefe e vice-presidente sênior do banco. Um mês depois, o cara foi à Etiópia, em sua primeira missão no banco, e começou a perceber quão longe estava o sonho de um mundo com menos miséria. A missão mais modesta, autoimposta naquele primeiro dia, ali evidenciada, né? E ao longo de sua experiência de 4 anos no banco, concluiu que um dos mais sérios obstáculos à concretização do sonho é o Fundo Monetário Internacional, né? Que a gente chama aí de FMI, tá? O FMI e o Banco Mundial, né? Cujo nome completo é Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BID, têm origens comuns e instituições irmãs, se confundem na mente das pessoas. A elas se junta a Organização Mundial do Comércio, né, a OMC, como os principais agentes de globalização deste século e milênio. A missão do banco é erradicar a miséria. A do fundo, manter a estabilidade global. Cabe ao OMC regular o livre comércio entre as nações. Mas é aí que está o problema, como mostra bem o caso da Etiópia mencionado pelo economista. O FMI suspendeu o programa de empréstimos
programa de empréstimos ao país, que passará por anos de seca, fome e guerras em sua reconstrução, porque sua posição orçamentária era crítica. Para o banco, a ajuda deveria ser mantida para estabilizar o país, cuja receita ainda era instável. Para o fundo, a solidez só viria se as despesas do país se limitassem à própria receita. Resultado, a ajuda do FMI e de outros países se dissolveu no ar. Resumindo, não existiu. Comércio livre, nem sonho, tá? Esse exemplozinho aqui, essa história que ele relata aqui, pessoal, citando, né, a importância e os órgãos, digamos assim, né, financeiros que regem o comércio internacional, tá? Então, vamos lá. A gente tem o Banco Mundial, né, que é onde é através dele, né, que se mensura os fatores financeiros no âmbito global. A gente tem o FMI, tá, que é a criança que diz quem vai e quem não vai ter direito a acesso a esse crédito. E tem a OMC, que é quem regula a coisa toda, tá? Quando ele fala essa história, ele exemplifica, óbvio, num país de extrema miséria e de uma insegurança e instabilidade extremamente significativa, ele tenta passar que essa ideia de ter um apoio do FMI, ela muitas vezes é fictícia. O FMI, se vocês pesquisarem, né, ela tem esse propósito de emprestar, né, dinheiro através do Banco Mundial também, né, óbvio, a países que estejam com situação financeira debilitada, né? Assim que a gente entrou nesse atual governo, um dos sonhos do governo, né, do secretário da Economia, ministro, perdão, da Economia, era que nós deixássemos de fazer parte do FMI. Aí foi questionado, né? Qual seria a vantagem de deixar de fazer parte do FMI? Você deixa de ter direito a crédito em taxas de juros, digamos assim, menos impactantes, né? Menos altas, mais baixas, né? Digamos assim. E ele respondeu que aquilo ali seria nada mais, nada menos do que ego, né? O fato do país estar em uma lista de países que não precisam de dinheiro emprestado, e sim de países que ajudam. Então, assim, gerou-se um problema, uma discussão, assim que o governo começou, que se esticou aí por muito tempo, até abafarem, né, digamos assim, e quando você faz parte do FMI, você recebe ajuda. Quando você não faz parte do FMI, você diz que não precisa de ajuda. E, se em tese, estaria disponível a ajudar. E a gente vive num país de total instabilidade, né? Então, eu estou exemplificando o caso da gente, que a gente se envolveu, que nosso país se envolveu, para que vocês compreendam o que é o FMI em si, né? Então, é uma instituição que tem como propósito, né, digamos assim, capitalizar alguns países que estejam passando por dificuldades financeiras para que se mantenha o comércio internacional, até porque a gente sabe que nenhum país é autossuficiente, né? Nenhum país deixa ou vive sem importar ou sem exportar algo, né? Então, só um exemplo aí para vocês conhecerem a existência desses órgãos. Ó, uma das coisas que é um sonho isso aqui, tá? O que a gente vai conversar aqui é meio que um sonho, mas que é de suma importância a gente compreender qual era o propósito disso, né? São a questão dos blocos econômicos, tá? Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar em algum bloco econômico, todo mundo aqui já ouviu falar de alguma história, ou de algum impacto, ou de alguma desavença, ou de qualquer coisa relacionada a um bloco econômico. A gente tem, pessoal, como exemplificar, numa maior facilidade, por nós estarmos envolvidos, a questão do Mercosul. Todo mundo aqui já ouviu a expressão, né, já ouviu o nome, né, Mercosul em algum jornal desse da vida, tá? Então vamos tentar conhecer aqui um pouco do que são esses blocos econômicos, certo? Qual era o propósito deles, digamos assim?
Ó, ele vai falar, ó, a armação de blocos econômicos é o passaporte para a futura economia atuada. Tá, só um segundo, pessoal. Então ele vai falar que a transição desse processo, tido já como irreversível, está nos acordos de bloco com bloco por cima ou ao largo dos acessos bilaterais de país em país. Então, de uma maneira resumida, o que, que ele está tentando trazer? Que a economia a economia global pode ser pactuada. O que, que significa pactuada? Seria um mercado sem fronteira, sem a bandeira padrão de alguém, né? E que ela esteja, digamos assim, assessorada, guiada por um conjunto de leis, né? Por um conjunto de regras que funcionariam não unilateralmente, né? Mas que funcionariam num padrão para um conjunto de países. A gente pega aqui os principais, a gente pega alguns exemplos, né? A gente viu, né, como grande exemplo, na verdade, de sucesso, e hoje é uma confusão, mas de sucesso, a questão da União Europeia, né? Você pega lá um conjunto de leis associadas a câmbio, associadas a fator jurídico, associadas a questões trabalhistas, leis ambientais, que se aplicam em conjunto para todos. Ah, professor, qual é a vantagem disso? Imagina você ter uma legislação padrão para todo mundo. O quão seria mais prático? O quão seria mais produtivo? Né? Você ter uma lei que se aplica para todo mundo, né? Uma regra que serviria para todos, e não cada um ter sua própria regra, né? Criando assim, óbvio, mais dificuldades. A gente tem como exemplo nosso, né, a questão do Mercosul. Ele diz aqui, ó, orquestrado em março de 91, segue a mesma linha, né, a mesma trilha, na verdade, aqui da União Europeia. Desde 56 que vem sendo usinada, né? Ou do NAFTA, que é inaugurado em 95, o NAFTA vai ser, a gente vai ver que a questão é a América do Norte, tá? E com a ALCA, já queimando etapas aí desde 2005. Não houve acordo prévio do Mercosul com a NAFTA, nem com o NAFTA, nem do NAFTA com o Pacto Andino, e sequer do Pacto Andino com o Mercosul. O processo é gradativo e nada mais se pode trazer isoladamente para detê-lo. Ele fala aqui, rapidamente, de como surge, né, historicamente falando, alguns desses blocos econômicos, mas, ao mesmo tempo, ele já quebra as pernas aqui de todo mundo, né? Quando ele diz que não foram gerados acordos de uma maneira geral dentro desses blocos econômicos. Os blocos econômicos vêm da ideia de que, ó, primeiro vamos juntar regiões, são todos criados devido às regiões, fatores geográficos, né? A gente pega nosso exemplo aqui, quem é que compõe o Mercosul? Você vai pegar Brasil, Bolívia, Argentina, Venezuela. Por que eles foram ditos como Mercosul? Por serem países que estão geograficamente falando mais próximos. Beleza, até aí tranquilo, fácil de entender. Mas para que foi criado o Mercosul? O Mercosul foi criado com um propósito para que se gerassem acordos entre o bloco Mercosul e entre, por exemplo, o bloco NAFTA, entre o bloco, por exemplo, União Europeia. Professor, para que isso? Para que todos os países daquele grupo, daquela região, se beneficiassem com as negociações ou vantagens oferecidas financeiramente por cada país. Imagina a seguinte situação. Imagine que a China olha para o Brasil e diz assim, eu vou lhe dar um desconto, eu vou retirar uma tarifa de importação aqui de 6% de todos os produtos que tenha composição química, né, que seja origem laboratorial, beleza. Só que em troca, eu quero que você reduza em 2% todo imposto, toda tarifa cobrada em relação à exportação de minério de ferro. As negociações sempre giram em torno de trocas, tá? Eu peço uma coisa a você e, consequentemente, você pede algo a mim. E sempre vai estar relacionado ao processo de importação e de exportação, ou de indústrias já aplicadas naquela região.
É uma espécie de troca de favores. Seria muito bom, né, se todos os países simplesmente concordassem, digamos assim, se sentissem beneficiados com essa troca de favores. Vamos continuando o exemplo aqui, tá? E de fato, isso aqui não é real, tá? Só para vocês terem uma ideia. Quando a China, exemplo, fez essa proposta para o Brasil pensou, tô pegado, eu quero. Eu importo muito fator químico de lá, certo? E exporto também muito minério de ferro. Então, vai ter uma crescente na minha exportação de minério de ferro, que como eu vou cobrar menos imposto, eu sei que eu vou deixar de ganhar aqui, beleza. Mas eu também sei que vou ganhar mercado global, porque ao invés de ela pensar em comprar, sei lá, dos Estados Unidos, ela vai comprar de quem? Ela vai comprar a mim, que a gente fez aqui uma parceria e ela vai ter vantagem financeira nessa parceria. E eu vou ganhar mercado com eles, vou perder um pouquinho aqui de imposto, mas vou ganhar muito dinheiro, vou conseguir imposto na hora de adquirir produtos de uma determinada linha, vamos dizer assim, certo? Então, se fosse assim, ótimo. Brasil e China conseguiram chegar no entendimento quando se trata aqui dessa negociata. Beleza. Só que como é que é o mundo real? O mundo real diz o seguinte, só, eu aceito isso aqui, o Brasil aceitou, show de bola. Só que chega a Argentina, a Bolívia, a Venezuela, seja lá quem for, um conjunto de países e diz o seguinte, só, eu não aceito não. Aí você vai, a primeira coisa que você vai tentar entender é por que que ele não aceitaria. Aí ele vai dizer, eu não aceito porque como eu não exporto minério de ferro, eu não vejo vantagem para mim aceitar um acordo que eu não vá ter nenhuma utilidade, que eu não vá ter nenhum benefício. E aí começa o primeiro impasse, aí começa o primeiro engancho, né, dentro de uma negociação que poderia ter sido muito vantajosa para o país, tá? Isso é um exemplo básico de como existe um constante estresse, né, dentro dos próprios blocos econômicos. A gente sabe que hoje o nosso país, né, se trata de uma política de direita e a maioria dos outros demais países, a maioria não, a grande parte dos países do Mercosul e vivem em uma política mais voltada para a esquerda. Então, obviamente, muitas coisas são prejudicadas até por picuinha, né? O cara vai dizer assim, não, você não concorda com a minha forma de ver as coisas, eu não vou aqui, não vou concordar não, vou botar dificuldade, vou botar areia, como a gente fala. Então, hoje existe muito esse problema, o Mercosul sofre muito devido a essa repartição de viés político que ficou rachada aqui na nossa América, né, na América do Sul. Ele bota aqui, ó, o desafio maior dessa negociação em várias frentes está na desmontagem de barreiras tarifárias e não tarifárias as quais ainda hoje para produtos específicos, as quais ainda hoje para produtos específicos dificultam as exportações brasileiras para os Estados Unidos e a União Europeia. Paradoxalmente, o segundo desafio que está na redução da proteção média das economias do Mercosul para níveis de baixa proteção média, reinante no mercado americano e no mercado europeu. Então vamos lá, ó. Ele diz que a gente tem uma proteção média, tá? E eles querem que vá para uma baixa proteção média, né? Seria como se fosse um degrau a menos de proteção. Aí você vai lá e me pergunta, professor, que proteção é essa que você está citando? O que engancho é esse sobre essas baixas proteções? Imagine, hoje, a Argentina tem um dos grandes impactos, se eu não me engano, no PIB, chega a ser no PIB, seria a indústria automobilística. Né? Eles possuem muitas indústrias automobilísticas. Mas imagine que lá fosse suspensa uma proteção que diz que o ferro, né, o aço consumido nas indústrias automobilísticas tem que ser advindos de países do Mercosul, por exemplo. Tem que comprar por aqui. Imagina que essa regra deixa de existir. Aí lá vem a China, lá vem os Estados Unidos, lá vem sei lá quem, né, que tenha um poder de produção, óbvio, de tecnologia bem mais avançada, e vai reduzir os custos da empresa,
e vai fazer com que ela bote um produto no nosso país muito mais barato do que eu produziria, né? Então, essa questão dessa proteção é justamente para que isso não aconteça. Ah, imagine que eu tenho aqui, eu vendo tijolo. Existe uma lei que proíbe a entrada de países que exportam tijolo para cá. Aí o cara vai lá e vai dizer: por que essa lei? Para que eu não me prejudique. Tá, tranquilo, beleza, Diego. Então, para que o país não sinta os países não sintam esse impacto, que com certeza seria gerado com a entrada de outros países, existe essa proteção aí, digamos, mais cautelosa, né? Ó? Então, vamos conhecer aqui o primeiro. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, antes de começar, para não esticar, eu vou dar uma paradinha aqui de 10 minutinhos, certo? De 8h40 aqui a gente volta, só tomar uma água aqui com a tua garganta seca. 8h40 a gente volta e começa a ver aqui os blocos econômicos, que, digamos assim, são os principais, né? Que a gente vai ouvir falar com mais, como, digamos assim, de uma forma mais comum, tá bom? Dá uma paradinha aqui que a garganta já tá sofrendo, tá? 8h40 a gente volta.
Pessoal, só um minutinho, tá? Tô só resolvendo um probleminha aqui, é rápido. 2 minutinhos já volto.